Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Mais um dia aqui com o nosso podcast. Muito bom que estar com vocês. Hoje estamos aqui com duas pessoas maravilhosas. O pastor Gabriel, meu filho. Também o pastor Alex Martins, né? Vamos começar pelo Gabriel, que ele vai estar se apresentando a todos vocês. Depois, o pastor Alex Martins. E nós vamos começar com o nosso bate-papo, que vai ser maravilhoso. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer estar aqui conversando com esses homens de Deus. E eu creio que esse podcast vai ser edificante para todos. Eu sou o pastor Gabriel, da Igreja Assembleia de Deus Voz da Salvação. E nós estamos fazendo a obra, ajudando o pastor Hélio aí na caminhada. E é um prazer estar aqui juntamente com ele. A paz do Senhor Jesus, pastor Hélio. A paz do Senhor Jesus, pastor Gabriel. É um imenso prazer poder estar aqui no podcast Conversa com o pastor Hélio Santana. E vamos aí no decorrer desse podcast falarmos da palavra de Deus, da obra de Deus e de tudo que Deus tem feito em nosso meio. É um prazer imenso estar aqui. Amém. Prazer é nosso, pastor. Pastor, nós vamos começar aqui. A gente quer saber a sua história de vida, conversão, quando começou a pregar, e algo que eu gosto muito de ouvir as suas mensagens pelos confrontos que ela traz, né? Quando o senhor começou, foi logo quando começou a pregar ou no decorrer do tempo o senhor pegou essa linhagem, né? Então o senhor conta a sua história, fica à vontade, para os nossos irmãos aí saber, né, o início de tudo e como começou esse ministério de palavra forte, de confronto. Pastor Hélio, eu e a minha esposa, nós entregamos a vida para Jesus no ano de 2008. Então fazem 17 anos, né, que nós entregamos a vida para Cristo. Foi no mês de março, dia 2, eu e ela entrávamos pela primeira vez juntos em uma igreja evangélica após um amigo que andava comigo no mundo se converter e começar a pregar para mim, dizendo: rapaz, você precisa sentir aquilo que eu sinto, você precisa ir para a igreja. E aí, quando foi em um domingo, nós entramos juntos pela primeira vez. Quando foi na quarta-feira, eu comecei a perder tudo que eu tinha. Então foi coisa muito rápida. A gente foi no domingo. Quando foi na quarta-feira, eu perdi carro e comecei a perder muitas coisas. E eu disse para ela: não vou mais para a igreja. Tava ruim, eu fui para a igreja. Parece que o negócio piorou. E aí, quando foi na sexta-feira, eu fui fazer um teste em uma empresa de fábrica de calçado, pois Jaú é a capital do calçado feminino. E quando eu fui pegar a moto, o pneu estava furado. E eu achei super estranho, catei a moto mesmo assim, fui com o pneu furado, arrumei o pneu. Quando eu cheguei na empresa, o encarregado debochou ainda de mim, disse: rapaz, você acha que eu acredito que esse pneu furou? E aí eu falei para ela: não vou mais mesmo, agora pode parar, não vou mais para a igreja. Aí esse amigo falou: vamos hoje. Eu falei: não, estava ruim, eu fui para a igreja, piorou. Você acha que eu vou para a igreja? Ele falou: rapaz, faz assim, vai só hoje. Eu não sei se aquele dia ele orou muito, se ele jejuou, se ele fez algum voto com Deus, mas graças a Deus deu certo. A gente foi e eu não vi a hora de acabar para ir embora. E aí, quando estava acabando o culto, um pastor, por nome de Claudinei, nos chamou. E aí eu fui até ele. Eu lembro que Deus usou ele para falar quase toda a minha vida. E quando terminou, ele falou assim: receba o Espírito Santo. E ele assoprou. Pastor Hélio, eu caí no chão parecendo uma pena. Olha aí. Sabe, tão leve. Quando eu levantei bobo. Eu ficava falando: Saúl, rapaz, eu tô leve. Rapaz, eu tô sentindo o que eu nunca senti. Sabe, fiquei impactado. Rapaz, você não tá entendendo. E ele dava risada. Claro que eu tô, por isso que eu falei que você deveria vir, para você sentir aquilo que eu sinto. Falei: rapaz, mas eu tô muito leve. A gente foi
comer lanche, e lá na lanchonete eu dava uma mordida no lanche e falava, rapaz, eu tô leve, rapaz, que coisa maravilhosa. E ele dava risada. Só que eu não pregava, eu não trabalhava como obreiro. O que eu fazia era estar em todos os trabalhos da igreja. Ia ter reforma, eu estava, ia ter construção, eu estava. Os obreiros iam subir no monte, eu falava, eu quero ir. E aí eles falavam, rapaz, você está vindo para Jesus agora, você é novo convertido, não pode subir no monte. E eu falava, não, se for para ser crente e não poder fazer um monte de coisa, então eu não vou ser crente. Aí um conversava com o outro, falava, rapaz, é melhor deixar esse cara vir atrás de nós. E aí subia os obreiros, diácono, presbítero, missionário, pastor, e subia eu com 2 semanas de crente no monte. Aí subia e via o que os crentes vê, né? Graveta acendendo. Uma vez eu vi a terra ficar iluminada e eu ficava impactado. Nossa, olha aqui, rapaz, o que é isso, tal. Só que eu ainda não pregava, não era obreiro. Chegava no culto, me assentava, prestava atenção no culto, adorava a Deus. A minha esposa, pastor Hélio, ela já havia sido convidada para louvar. Então ela louvava no altar, mas eu não, eu ficava ali. E eu lembro que Deus usava muitas pessoas para ir na direção dela profetizando. Olha, futuramente, eis que faço isso. Eu pensava, aí, para mim, Senhor, o que tem aqui para mim? É só ela ali. E o fogo queimando no coração, né, pastor? E aí o pastor Odair Soares, ele pegou e deu um curso de homilética, que é a arte de pregar sermões. Como eu estava envolvido, pastor Gabriel, em tudo, não, eu vou também. E aí quando chegou lá, esse negócio de homilética, e aí ele pegou e falou, é a arte de pregar sermões, é para aprender a pregar. E eu lembro que eu até brinquei, como que é o nome daquele pregador lá que é muito conhecido? Aí alguém falou, é Marco Feliciano. Ah, Alex Feliciano, eu ficava brincando. Aí um pastor falou, não, como que é seu sobrenome? Eu falei, Martins. Então é Alex Martins. Só que eu nem tinha um. Para mim era mais um trabalho que eu estava envolvido na igreja. Fizemos ali umas 3, 4 semanas. E o pastor pegou e falou, olha, todo culto eu vou dar uma oportunidade para alguém trazer uma saudação, porque vocês aprenderam. E eu tinha muita vergonha. E eu ainda sou muito vergonhoso. Tem gente que fala assim, rapaz, você nem parece o mesmo no púlpito. Porque a gente tá aqui, você fica... Eu também tenho vergonha, não parece. Mas... eu estava aqui pregando em Taquaritinga, e o pastor chegou uma hora que ele falou, pastor Alex é vergonhoso, né? Porque ele falava e eu ficava, sabe, bem retraído. E aí eu lembro que quando o pastor pegava o microfone, eu pegava e já ia pro banheiro, porque eu imaginava, ele vai dar oportunidade para mim. Aí alguém acabava de trazer uma saudação ou louvar. Aí ele catava o microfone, eu ia pro banheiro de novo. Eu só ia me assentar, pastor Hélio, quando ele passava para o pregador da noite, né? Aí eu sentava, não vou ter oportunidade. Só que depois de uns 2 meses, digamos assim, eu comecei a ter oportunidade para trazer uma saudação. Falava muito sobre Daniel na Cova dos Leões. Quem nunca falou, né? De Daniel na Cova dos Leões, da mulher do fluxo de sangue, de Bartimeu. E aí eu comecei a ter oportunidade de saudação. A gente foi para outro ministério e o pastor falou, domingo você prega. E aí eu vou pregar? Mas não é uma saudação, não. É uns 30 minutos. Aí eu peguei, fui e fiz um esboço, 2 folhas deu o esboço. Acabava um lado, eu virava o outro, puxava, virava um lado, virava o outro. E Deus começou a levar por essa linha. Eu vejo nos dias de hoje, pastor Hélio, muitos pregadores que eles pregam, digamos assim, uma palavra mais exortativa, para fazer cortes nas redes sociais e na cabeça dele viralizar, bombar, falar um assunto... É o famoso, as palavras de efeito, né? Que hoje tem, né? Exatamente. Não falando a verdade, porque Deus está direcionando, mas sim já com o objetivo de viralizar. Buscando a fama, né? Exatamente. Essa palavra aí que você falou é essencial. Muitos, para querer mostrar que são relevantes, que são famosos, a gente vive, infelizmente, esse momento. As pessoas são capazes de tudo. Sim. Eu não sei se vocês já viram isso, mas tem pessoas que compram seguidores para querer mostrar
para os outros que são relevantes. Compram visualizações. Você olha lá, tá com 100 mil visualizações. Aí você olha um outro vídeo, tem 2 visualizações. Mas o que aconteceu com 100 mil que viu um vídeo e agora só tem 2? Então, compram curtidas. Sim. Tem lá 2.000 curtidas e 2 comentários. Um é da pessoa e o outro da mãe dele. Você fala, mas como que 1.000 pessoas curtem, 2.000 pessoas curtem e só 2 comentam e uma é a pessoa e outro é a mãe? Então a gente vive essa geração onde alguns, a gente não pode generalizar, Sim. até porque toda generalização ela é tola, mas aonde alguns, no intuito de aparecerem, acaba quebrando muitos princípios. Então, se o senhor pegar no YouTube e ver coisa de 15 anos atrás, vai ter mensagem lá, presbítero Alex Martins, ou diácono Alex, ou cooperador Alex, que é a mesma mensagem. E não era nem eu que postava, eu fui ter um canal no YouTube o ano passado. Eram as pessoas que postavam naquela época, lembra da câmera digital? Sim. Filmava na câmera digital e soltava. Então, digamos assim, que sempre foi essa mesma linha, como o senhor disse, respondendo uma outra pergunta do senhor, que não é uma linha fácil, né? Não. A linha de confrontar. É claro que não é toda a mensagem que vai por esse caminho, mas é onde Deus manda e a gente obedece, né? Manda quem pode E é obedece o quem tem que o juízo. senhor vive, né? Porque, assim, o ministério, ele não é algo mecânico. Você fez um curso, você vai numa empresa e você cumpre aquela função que você estudou, fez aquele curso. O ministério é a vivência da pessoa, aquilo que ela vive. Então, a forma da mensagem, ela se diz muito a respeito do pregador. Aquilo que o senhor falou sobre a pessoa ir para a internet, manipular essas partes, é uma das coisas muito fortes que acontece hoje, são os pregadores que vão hoje nas inteligências artificiais que existe por aí, pegar a mensagem, ver o público que ele vai pregar e montar ali um sermão. Então nunca é pelo Espírito Santo, pela revelação de Deus. Igual eu disse para o senhor ontem, as mensagens do senhor são palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Ela vem realmente para confrontar o coração nosso e a gente sente que o Espírito Santo, apesar que a gente vê assim, né, maravilhas de Deus, que a glória de Deus cai, né? A presença de Deus é notória no lugar. Então é uma mensagem que realmente ela entra dentro do coração e ela tira aquilo que não serve, né, que Deus não se agrada e muda o pensamento. E a exortação, pastor, eu entendo assim, não só a exortação, como uma mensagem de confronto, ela precisa vir realmente pelo Espírito Santo. Por quê? Senão ela vai causar na pessoa o desânimo da fé ou até de sair da igreja. Mas quando ela vem pelo Espírito Santo, ela vem moldar a pessoa para continuar na fé. Ou se colocar mais ainda na presença de Deus, né? É verdade. É quando vem do Espírito Santo, a pessoa fica mais firme ainda, né? Isso. Prova disso é Jesus e Pedro. Quando Pedro olhou e Jesus disse, não tá bom para você? Isso. Num português bem abrasileirado. Coloca a viola no saco e mete o pé. Aí Pedro deu uma olhada e disse, para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Então, quando vem do Espírito Santo, é o que o senhor está falando. A pessoa ela fica mais firme, ainda que ela foi confrontada, pois Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e tensões do coração. Então, a espada entra, vai trabalhando na vida da pessoa, sim, a pessoa é confrontada, porém, ela fica firme, ela fica mais crente, ela aceita aquela correção. Agora, quando não vem de Deus, quando é uma pessoa que quer falar aquilo para se aparecer, quer falar aquilo para fazer um corte, quer falar aquilo porque tem um problema com aquela pessoa de forma individual e quer aproveitar o microfone para atacar aquela pessoa, aí não dá certo. Mas quando Deus está no controle, com certeza dá certo. Uma coisa que o senhor falou, e vale muito ressaltar, é a questão de pessoas que elas preparam uma mensagem, ou pelo Google, ou pelo YouTube, ou pela inteligência artificial. Só que se é uma mensagem exortativa, e aquela igreja é uma igreja que na cabeça dele, ele não pode falar aquilo,
ele muda o sermão, ele deixa de pregar a verdade, ele deixa de falar o que Deus mandou. Sim. Por causa do público. Às vezes, quando é uma igreja de menor expressão, ele racha o bambu. Mas quando é uma igreja maior, 2, 3 mil pessoas, não, aqui eu não posso pregar essa mensagem não, senão a porta vai fechar. E se esquece, né, que quem está com a chave da porta é Deus, Sim. né? E aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? A palavra, ela tem o poder de exortar, consolar e edificar, né? Exatamente. Ela é completa por si própria, né? Exatamente. Então, como o senhor disse, né? Não são todas as ministrações suas que é a palavra mais forte de exortação, porém ela cumpre todo esse papel, né? De consolar, edificar e principalmente exortar, porque hoje em dia, como vocês estão dizendo, muitos pregadores preferem às vezes preparar uma palavra bonita que vai alcançar o coração das pessoas, os olhos humanos, e esquece que às vezes ali na igreja tem alguém precisando ouvir uma palavra que venha da parte de Deus. Exatamente. Que é o principal, é o Espírito Santo, falando com as vidas, com os corações das pessoas, para que possa realmente trazer salvação, para que a pessoa possa se consertar, né? E eu creio que quando é uma palavra feita de forma humana, né, com pensamentos humanos, esboços criados por inteligência artificial, eu creio que não consegue alcançar o coração das pessoas, porque é o Espírito Santo que faz. A gente é portador da palavra, nós somos ministradores, mas é o Espírito Santo que faz a palavra a chegar até as pessoas para que elas sejam tocadas, né, e mudem de vida. Já imaginou, pastor Gabriel, pastor Hélio? Deus dá uma mensagem para o pregador, uma mensagem exortativa, um exemplo, batendo em cima do adultério, da bebida alcoólica, da fornicação, da idolatria, esse caminho. E o pregador, por querer, por vaidade, ficar pregando naquela igreja durante anos e deixar a porta aberta, ele não fala. E aquela pessoa, igual o senhor comentou agora, ela precisa, pastor Hélio, ouvir aquela mensagem. Mas o pregador não prega. Aquela pessoa sai do culto, dá um infarto, ou é atropelada, sim, um derrame, e essa pessoa morre. Sim. E aí essa pessoa vai para o inferno. Já imaginou? Através de uma palavra poderia livrar aquela alma, mas sim, o pregador, por causa da vaidade. E o arrependimento traz, assim, bloqueia muitas coisas no reino espiritual, quando a pessoa às vezes está vivendo uma situação de pecado, ela está abrindo brecha para maldição entrar na vida dela, são portais espirituais, e quando a mensagem confronta e a pessoa se arrepende, exatamente, ela fecha essa brecha. Exatamente. Então é dois pontos, um que a pessoa pode pode se converter, né, e não ir para o inferno, e outra, ela sai da treva para a luz, né? Exatamente. Isso é muito forte. E o arrependimento ele tem que ser mais escandaloso do que o pecado, né? Isso. Tem muita gente que confunde o se arrepender com o remorso, né? Sim. Então o arrependimento ele tem que ser mais escandaloso que o pecado. O arrependimento ele é mudança de rota. Sim. É a pessoa ser radical com aquele erro que ela cometeu, com aquele pecado que ela cometeu. Eu até citei ontem, né? Existem pessoas que ficam o dia inteiro assistindo o Corinthians. Não sou contra o Corinthians, assistir o Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo. Mas nesse contexto fica o dia inteiro e xinga a mãe do juiz, e xinga o vizinho, isso, e pega e solta rojão, e depois vai, bate nas crianças que passam na frente da televisão. Aí chega o horário do culto, ele coloca o terno, a gravata, cata a Bíblia, coloca debaixo do braço, chega com cara de paisagem no culto, como se nada tivesse acontecendo. Ela passa o dia inteiro na piscina e pega o celular e posta um monte de foto fazendo bico com cara de bandida. Aí chega no horário do culto, dobra o joelho, pede perdão, solta o cabelo até na cintura, sai até no pé e vamos cantar com a mocidade. Tá errado. O arrependimento ele tem que ser mais escandaloso do que o pecado. E a gente vive essa geração onde muitos se acostumaram, fazem o que quer o dia inteiro, a semana inteira, e no domingo vão para o culto. Se não tomar cuidado, essa geração futuramente atacaram tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. Entenda bem o que estamos falando. Atacaram tanto os irmãos da Igreja Católica. E a Igreja Evangélica está agindo de uma forma
que não está nem chegando nos pés Sim. de muitos católicos. Verdade. Tem católico que todo dia ele está na igreja. Sim. Tem católico que não adora imagem, não bebe, não fuma, não faz uma tatuagem, Ora bastante. ora bastante, está distante da forma deles, do mundo. Existem padres que pregam mais a verdade do que muito pastor É verdade. evangélico. Então eu quero pedir desculpa, tá bom? Em nome de muitos evangélicos, pedir desculpa para você que é católico, porque atacaram tanto a igreja católica. E hoje, se for de domingo, às vezes vai porque é ceia, e olha lá. E atacaram tanto, e vende um monte de coisa na igreja, e vende rosa, e vende sal, e vende perfume, e vende chaveiro, e vende areia, e vende, e vai vendendo, só não vende a mãe, mas vende um monte de coisa aí. Mas é isso aí. A gente está aí para tentar fazer a diferença, né, pastor? Exatamente. Porque esse dia atrás a pessoa chegar, hoje em dia está banalizado a forma da imagem da igreja, né? O irmão chegou em mim e falou, pastor, se eu fosse o senhor, eu tirava a placa daqui, esse negócio de assembleia já não vira mais. Eu falei, irmão, não estou aqui para virar alguma coisa, estou aqui para pregar o evangelho. Obedecer a voz Deus de me Deus. chamou como assembleano, a Assembleia de Deus foi o início do pentecostalismo no Brasil. Eu não vou mudar porque está dando certo em algum lugar aí. Nós somos de Cristo e vamos pregar a palavra, seja aqui Exatamente. ou seja em outro lugar. A palavra da verdade, né? Não vou perder minhas origens. Vou atrás de modinha, né? Vamos atrás disso, daquilo. Vamos atrás. Não, vamos fazer as nossas origens e os princípios bíblicos, né? Pastor, o senhor é escritor também. Sim, por bondade divina, sim, pastor. Comenta, fala um pouco pra gente a respeito desse trabalho agora que o senhor cada vez está se engajando mais, né? Na questão de escrever os livros. E isso é muito bom para nós, muito bom para os jovens de hoje em dia, que assim, a teologia cristã está tão distorcida, né? Como diz a palavra, né? Terão comichões nos ouvidos, né? Exatamente, coceira. Coceira, né? Amontoarão Para si. Mestres, né? E aqueles que fazem diferença não pode ficar calado, né? Deixando isso acontecer. Comenta para nós, fala para nós a respeito Pastor, desse trabalho. o primeiro livro que a gente escreveu foi o Não Deixa Sua Cruz, que nasceu na pandemia. Enquanto tudo estava fechado, infelizmente, muitas pessoas morrendo. Eu fui dormir, eram umas 4 horas da manhã, e eu não consegui dormir. Eu fui me deitar às 4 horas da manhã e não consegui dormir. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. Enquanto muitas pessoas, o senhor sabe muito bem disso, o pastor Gabriel sabe muito bem disso, que muitas pessoas se afastaram na pandemia devido aos cultos online, a igreja fechada. Muitos se esfriaram, né? Já não era uma pessoa muito firme, e se cumpriu o que minha mãe sempre falou quando eu era criança: come porque saco vazio não para em pé. Então pararam de se alimentar da palavra, não conseguiram permanecer de pé. E muitos nem voltaram, né? Muitos não conseguiram voltar. Para a igreja. Muitos morreram sem Cristo. E aí Deus começou a ministrar: não deixe sua cruz, não deixe sua cruz, não deixe sua cruz, não deixe sua cruz. E eu corri para o notebook. Só que eu nunca tinha escrito nada. Eu lembro que eu pensei em entrar em contato com uma pessoa, com outra pessoa, para me orientar, né? E na época de escola, eu ia para a escola mais para jogar futsal. Então imagina o português como que... Eu já fugia da escola. Tirava 10 só em educação física. Eu lembro que eu chegava, infelizmente, não faça isso em nome de Jesus, é um erro gravíssimo, e eu senti isso na pele. Eu chegava, deixava o caderno na arquibancada e já jogava a primeira aula, a segunda aula. Quando eu ia subir, descia a outra classe, e aí falava: coloca o Alex no nosso time. E aí, tá bom, vou fazer esse esforço. Aí ficava. Agora imagina para escrever. Aí eu lembro que eu abaixei a cabeça na frente do notebook e orei, falei: Espírito Santo, me ajude a escrever. Eu não sei escrever, eu não sei por onde começar, mas me ajude a escrever. E aí comecei. E é fantástico, pastor Hélio. Muitos momentos no livro eu não sabia o que fazer, e o Espírito Santo ia direcionando. Faz assim, 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 assim. E escrevemos o Não Deixe Sua Cruz. Depois, digamos que
3 anos, aí começamos a escrever o como prosseguir quando as palavras são para te parar. Que por meio de palavras negativas, muitas pessoas pararam de pregar, cantar, pastorear, deixaram de sonhar. Por meio de palavras contrárias, tem alguém agora, às vezes, nos assistindo, dentro de um quarto, em um quadro depressivo, às vezes com o pulso todo retalhado. Um certo dia, um professor de educação física chegou até um jovem, lançando a ele palavras contrárias, negativas, dizendo: você nunca vai ser um jogador de basquete. Ele abaixou a cabeça, depois olhou para o professor e perguntou qual o motivo. E o professor, irônico, respondeu: você é um jovem muito desengonçado. E esse aluno era Michael Jordan. Um certo dia, um editor de um jornal demitiu um homem, e aí deu aquele barulho na empresa. O diretor chamou o editor, disse: senta aqui, por que você demitiu aquele homem? Ele: qual homem? O Walt Disney? Ele mesmo. Eu mandei ele embora porque ele é pouco criativo. E nessa empresa não existe lugar para pessoas que não têm criatividade. Então, nesse livro, nós colocamos exatamente isso, baseado na história daquele homem no tanque de Betesda. Ele está 38 anos sofrendo, pastor Hélio. Jesus chega até ele e pergunta: queres ficar são? Queres ser curado? Ele começa a sessão de desabafo, né? Eu não tenho ninguém. Sempre quando eu vou, alguém passa na minha frente. Aí Jesus pega e diz: levanta, toma a tua cama e anda. Agora imagina, 38 anos em cima de uma cama. Aí quando ele sai andando, todo feliz, aí eu imagino ele: shalom, shalom, eu tô com a cama. Rapaz, a cama tá em cima da minha cabeça. Shalom, shalom, shalom. O cachorro, o jumento, shalom, jumento. Feliz, 38 anos num tanque. Aí um grupo de religiosos: shalom nada, vem aqui. Shalom nada. Não te é lícito carregar a cama hoje, porque hoje é sábado. Calma aí. Carregar a cama um sábado, eu não posso. Mas ficar 1824 sábados em cima da cama, eu posso. A realidade é essa, pastor Gabriel. As pessoas querem que você esteja bem, mas nunca melhores do que elas. Verdade. Enquanto você está morrendo, ninguém liga para você. Mas é só você resolver levantar e sair andando que alguém vai tentar te parar. Quando pensa que ele vai voltar para trás, vai voltar para o tanque, ele dá a senha. Ele pega e diz: aquele que me curou, foi ele que me disse: levanta, toma a tua cama e anda. Ou seja, o importante não é o que o grupo religioso falou. O importante não é o que a mídia está falando. O importante não é o que o presidente está falando. O importante não é o que o inimigo está falando. O importante não é o que o vizinho falou para você. O importante é o que Jesus falou para você. Então, como Glória a conseguir Deus. prosseguir quando as palavras são para te parar? Guardando as palavras que Deus já falou para você. Você tem uma promessa na sua vida e você não pode parar em meio às palavras negativas. Glória a E Deus. depois desse, a gente começou a escrever no final de dezembro um livro que a gente vai lançar nesse mês de agosto com o título A Importância de Ser Dizimista. Acredito que vai dar aí umas 350, 400 páginas sobre esse assunto, né? Que Deus esmiuça tudo ali. é um assunto tão polêmico. Então já começa a responder aqui. Diz-me ofertas, obrigatoriedade, percentual fixo, destino correto. Olha aí, Vai lá. pastor Hélio, o dízimo, ele mudou muita coisa na minha vida. Eu lembro que eu estava em uma reunião de obreiros, logo que eu comecei a ser auxiliar de obreiro, auxiliar de cooperador, e aí o copastor falou na reunião Malaquias 3:8, e ele foi muito incisivo, muito direto, muito objetivo. Roubará, pois, o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Naquela reunião, eu digo que ele foi bem incisivo, que ele disse assim: quem rouba é o quê? Ladrão. Aí o que todo mundo ouve, né? Ladrão. Então, se você não dizima, você é ladrão. Palavras dele.
E quem não dizima por ser ladrão, ladrão não vai morar no céu. Ele foi bem incisivo. É claro que estudando, a gente vai entendendo melhor a palavra de Deus, a interpretar o texto de uma forma correta, mas aquela palavra mudou. Eu não questionei, eu não rebati, eu não ataquei, eu não juntei alguns obreiros, como muitos fazem no final da reunião. Ah, você viu o que ele falou, rapaz, chamando de ladrão, esses crentes mimimi, né, Nutella. Eu peguei, guardei aquilo ali e falei, não, a partir de hoje eu começo a dizimar. Não sabia sobre o dízimo. Aí quando eu ouvi, então é isso que é o dízimo. É os 10%, né? A palavra dízimo no hebraico é maser, que significa a 10ª parte, 10%. Não, eu vou começar a devolver. Então já faz uns 16 anos que eu sou dizimista. E aí começa muitas polêmicas, né, em cima desse assunto. E nesse livro a gente aborda... Pastor, eu não vou falar tudo sobre o dízimo, mas eu acredito que a pessoa que adquirir, ela vai ver muita coisa que é falado sobre o dízimo. Um exemplo, a gente escreve um capítulo sobre as dúvidas do dízimo, né? O dízimo, eu devo devolvê-lo do bruto ou do líquido? Eu posso ofertar e não dizimar? São dúvidas. Eu posso pagar a dívida ou eu tenho que dizimar? Então ali a gente escreveu muitas dúvidas e agora a gente está escrevendo sobre as objeções do dízimo, né? E as respostas. Então é acerca de pessoas que batem em cima contra o dízimo. Então, descomplicando aquilo que complicaram acerca do dízimo e oferta, como desarmar os combatentes do dízimo. Um exemplo, existem pessoas que falam que o dízimo não é bíblico, por incrível que pareça. No século que a gente vive, não, o dízimo ele não é bíblico. E a gente sabe que o dízimo está presente na Bíblia. Aí tem alguns que vai falar, não, mas o dízimo ele é uma prática do Antigo Testamento e a gente está no Novo, desvalorizando, né, o Antigo Testamento. Então, vamos lá, a família começa onde? No Antigo Testamento. Casamento. Antigo Testamento. Músico. Antigo Testamento. A criação. A criação. De tudo. No Antigo Testamento. E por aí vai. E as pessoas fazem isso no Novo e não reclamam. É que, na verdade, quando toca no bolso, aí começa a ver, entendeu? É que eu vejo assim, eles querem dizer que o dízimo ele é da lei. Sim. Mas o dízimo é antes da lei. Exatamente, é temporal. Abraão princípio, e Jacó princípio. devolveram dízimo antes da lei. O dízimo ele foi incorporado na lei. O dízimo ele é atemporal, pastor Gabriel. Ele está tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ele está antes da lei, durante a lei e depois da lei. A gente vê o dízimo no Pentateuco, a gente vê o dízimo nos livros históricos, a gente vê o dízimo nos livros proféticos, a gente vê o dízimo nos evangelhos, a gente vê o dízimo nas epístolas. E antes que você me ataque aí, que eu conheço muito bem que existem pessoas que são totalmente contra o dízimo, e quando ouve a palavra dízimo parece um capeta, mas eu não sou pastor local, tá bom? Já para desarmar você, ele está falando de dízimo porque ele quer dinheiro para a igreja. Eu não sou pastor local, eu sou dizimista, como eu já disse, eu devolvo o dízimo. Então, existem pessoas que vão falar assim também, pastor Hélio, não, mas Jesus não falou sobre o dízimo. Olha só onde vai. Aí a gente vê Mateus 23, 23, Jesus falando sobre o dízimo. Só que aí tem alguém que pega e fala assim, não, mas aí ainda era a lei. Primeiro que Jesus... O senhor pode ler aí, pastor, por favor? Ou o pastor Gabriel mesmo? Mateus 23, 23. Eu acho muito interessante esse texto e é um texto que muitos irmãos já conhecem, mas vale a pena ler ele e explicá-lo de uma forma bem objetiva. Mateus 23, 23. Jesus diz, ai de vós... Isso, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Segura aí. Jesus estava falando o quê? Vocês dizimam até do tempero. O senhor já ouviu muita gente bater em fariseu, né?
Sim. Sim. Esses fariseus sem vergonha. Só que olha aí, os fariseus sem vergonha. Dizima até do tempero. Sim. Aí tem crente que não dizima do 13º. Tem crente que não dizima das férias. Tem crente que Do não... acerto da do empresa. acerto, do terreno que vende, da casa que vende. Aí os fariseus, que muita gente desce a lenha, dizima até do tempero, do endo, do cominho, da hortelã. Continua aí, pastor Gabriel. E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir Olha aí. aquelas. Jesus está falando sobre o dízimo. Respondeu tudo. Jesus está falando sobre isso. Só que aí, pastor, alguém pega e fala, não, mas aí ainda é lei. Jesus não havia sido crucificado. Não tem valia. Quero ver outro texto que fale do dízimo no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 7, versículo... Lê o 7 e o 8, por favor, pastor. Hebreus 7. Olha, tá bom de Bíblia, irmão. Rapaz. Hebreus, capítulo 7, versículo 7 e 8. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, Olha aí. O autor aos Hebreus, eu acredito que foi Paulo. Também. Mas para não polemizar e não afirmar nada, mas o autor aos Hebreus, ele está falando... O evangelho ele é paradoxal, né? No evangelho, o menor é o maior, o fraco é forte, o que chora é feliz, o perseguido é abençoado. E ele está dizendo, homens aqui recebem o dízimo. Acabou. Jesus já tinha ressuscitado, depois de anos, está o autor dos Hebreus escrevendo que tinha gente ainda que contribuía com o dízimo. Então o dízimo ele é atemporal. Ele está antes, durante e depois da lei. O problema, pastor Eli, na minha opinião, que faz algumas pessoas, e a gente escreveu isso, os motivos que as pessoas não devolvem a 10ª parte, porque eu tenho até percebido isso. Tem muito pastor que ele vai pedir, já ouvi isso, eu vou comprar uns 10 e vou entregar para os obreiros. Se ele for um pastor correto, honesto, aí vai dar bom para ele. Mas se não for, ele vai estar entregando arma, munição para os obreiros. Sim. Porque tem muita gente que acha importante ser dizimista. Ele escreveu aqui sobre o dízimo e como desarmar. Eu vou entregar para o povo aqui. Só que a gente fala sobre isso. Os motivos que fazem pessoas não devolver a 10ª parte. Administração. Sim. Quem nunca ouviu? Olha, você precisa devolver o dízimo. Aí os bancos da cadeira tudo rasgado. Os microfones, quando pega na mão, dá choque. As caixas, você fala glória a Deus, sai aleluia. E todo mundo sabe que entra bastante recurso. Não ajuda um missionário. Não ajuda uma instituição carente. Essa seria a outra pergunta que eu ia fazer. Ó. Pastores e milionários e ostentação, carros de luxo, mansões, viagens, primeira classe, privilégio em muitos lugares. Que o senhor... Eu creio que isso é uma das coisas que faz com que as pessoas, tanto os céticos aí, né, os Sim. ateus, usarem como uma bomba, né, no meio daqueles que têm o argumento do dízimo, mas porém não sabem lidar com isso, porque existe mesmo muitos assim, né? Infelizmente, pastor, não é errado o pastor ser rico, milionário. Na minha opinião, tá bom? Não é errado. Também acho que não é. Eu acho que se torna dificultoso na questão de aceitação dos irmãos quando 100% dessa renda vem da igreja. Entendeu? Não é errado comer do bom e do melhor, a gente escreve isso. O perigo é sobre a ostentação dos líderes. Tem líderes que, olha só meu cuidado, eu tenho muito temor em falar de pastor, aí eu acabo usando a palavra líderes, né? Porque acaba abrangendo. Eu acho que é mais apropriada para essa ocasião agora, eu acho. Eu acredito. E o que acontece, pastor? Tem líderes que eles viajam 6 vezes no ano. Não sou contra o líder viajar. Tem que viajar mesmo com a família, tirar um tempo com a família, aproveitar. Mas tem líderes que viajam 6 vezes por ano. Aí não faz uma viagem de uma semana, faz de um mês. Não ficam na igreja e não é a trabalho ministerial. É para ir mesmo. Para passeio, né? Para passeio, entendeu? E é com qual dinheiro? Da igreja.
entendeu? Aí quando chegam, pegam e fica batendo, usam a igreja como uma praça, o púlpito como um balcão de negócios, Sim. os crentes como clientes. A fala de uma forma aterrorizadora que faz pessoas serem obrigadas a devolver a 10ª parte. É aquela pressão psicológica. Se você não der, você vai morrer. É um medo. Se você não der, sua família vai fracassar. Se você não der, vai vir uma doença na sua vida. Só que o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos de Corinto, falando acerca de oferta, mas ele escreve dizendo que Deus ama o doador alegre, Deus ama quem dá com alegria. Então o perigo é exatamente a ostentação da liderança, entendeu? Pastores que tratam os obreiros como se fosse um flanelinha. Sim. Quando chega no culto, aí pede para alguém ficar filmando, ele chegar. Aí quando ele chega num carro muito bom, eles catam a chave do carro e jogam pro obreiro e desce arrumando seu paletó. Isso daí não é evangelho. Não. É ao contrário de Cristo. É a finalidade do dízimo, né? As pessoas falam assim, para onde que tem que ir o dízimo? Para onde que tem o dinheiro do dízimo, né? Exatamente, pastor. Aí, cortei o senhor? Não. Eu tô falando muito, né, pastor? Não. O senhor tá dentro daquilo. Eu fiz a pergunta, o senhor vai responder. É isso aí mesmo. Sim, senhor. Rapaz. Então, o que acontece? Aí, o dinheiro não é destinado para ajudar um órfão, uma viúva, uma instituição carente, uma obra missionária. Aí, como eu já disse, o púlpito todo quebrado, o microfone dando choque, a caixa você fala amém, sai aleluia. Você fala glória a Deus, sai amém. Entendeu? Você vai no banheiro, não tem um papel higiênico, não tem um sabonete líquido. Vai tomar água, não tem copinho. Tem um ventilador na igreja. Deixa um copo de plástico para 100 irmãos tomar água. Aí o irmão pega um monte de boqueira, entendeu? Mas os irmãos sabem que ali entra. Então, um dos motivos é a administração. Um segundo motivo, pastor, é, infelizmente, os bens materiais tendo mais valor, como que ele chama? Israel. Os bens materiais tendo mais valor do que as pessoas. Vou dar um exemplo, Israel. Precisamos comprar 5 ar-condicionado. Vou distribuir 200 carnês de R$100 por mês. Aí fica 2 horas do culto falando do bendito carnê. A irmã precisa viajar porque a mãe faleceu. Chama a irmã aqui no altar. Vamos orar pela vida dela, para ela conseguir esse valor, irmãos. A irmã precisa, infelizmente, fazer uma cirurgia. É R$5.000. Ó, irmãos, já oramos, fizemos campanha, mas a irmã não foi curada ainda. Mas vamos orar que ela vai conseguir esse dinheiro. As coisas valem mais do que pessoas para algumas pessoas. Isso faz muita gente fechar o coração. Sim. E é bobo. Sim. Não, a igreja está nessa situação. Mas isso aí, pastor, isso aí parece que aparece mais do que o dia a dia de uma igreja, de um pastor sério, de uma família pastoral séria, né? Vou dar o exemplo de um irmão da igreja que ele perdeu o salário. Ele estava indo embora, ele perdeu o dinheiro todo, o salário. Aí a gente viu alguns irmãos colocando, vamos orar, irmão, vamos orar. Eu falei, irmãos, nós vamos orar, mas amanhã eu vou estar levando uma compra na casa dele. Aí o irmão falou assim, passa o Pix. Aí o irmão conseguiu, naquele dia, o dobro do que ele tinha perdido. Muitas pessoas abençoaram. O pessoal, entendeu? É a igreja viva, de que sabe que assim, o bem material é para abençoar, não é para a gente acumular. Entendeu? Exatamente. E assim, pastor, dízimo, eu já tive alguma coisa, perdi tudo na vida, perdi tudo mesmo, meu filho. Vê a nossa história. Eu nunca deixei de ser dizimista. E uma palavra que Deus sempre falava para mim: ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Exatamente. Hoje, Deus nos fez ser um empresário. Temos muitos funcionários, entendeu? E nem por isso mudamos a ideia. E a igreja, a empresa, né? Uma coisa que muitas pessoas têm um preconceito. O pastor, que eu sofri com isso aí. Não, o pastor tem que ficar só na igreja, só na igreja. Mas quando o pastor estava passando uma situação difícil, pouquíssimos ia lá levar uma ajuda. Mas quando o pastor conseguiu vender um bem, um imóvel, alguma coisa, trocava de carro, pode ver que o pastor está roubando a igreja.
Entendeu? Então é um campo, é um terreno muito complexo de se lidar, né? É uma via de mão dupla. Enquanto alguns pastores tiram, outros, eles tiram do bolso deles para colocar na obra. Sim. Não precisa trocar, olha, eu vou tirar do meu salário aqui, eu vou injetar, vou investir, vou contribuir no reino de Deus. Então, existem, infelizmente, pastores que ostentam com os recursos que entram na igreja. Existem. Mas existem aqueles que são honestos. Existem aqueles que apoiam a obra missionária, ajudam os órfãos, viúvas, necessitados. Estão sempre ali dedicando as suas vidas. E não é errado o pastor ter salário. Não é errado. O pastor tem que ter um salário. Se ele foi chamado. Na obra, Se ele foi chamado. Tem aqueles que é igual o senhor, que tem a empresa e também pastoreio. Tem aqueles que foi chamado para viver integralmente na obra. É o reino de Deus, né? Deus, ele é multiforme, trabalha de várias maneiras. E a gente precisa entender isso daí. Mas são um dos motivos que faz pessoas reterem, fechar o coração, não querer contribuir à ostentação, uma má administração da liderança local. Alguém olha e fala assim, não está correto isso daqui não, eu não vou devolver a 10ª parte. E acabam deixando de contribuir. A bênção de Deus não pode ficar retida, né? Exatamente. Temos o exemplo da Bíblia do garoto, do menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Nossa, é muito forte. Entregou a Jesus. Jesus falou, você entregou o pouco que você tinha, agora eu vou multiplicar para alimentar muitas pessoas. E muitas vezes tem pastores, tem igrejas, infelizmente, que não tem esse ponto de vista, né? Que a bênção que está entrando ali não é somente para cuidar da família pastoral, da igreja local ali, mas também para abençoar outros irmãos. Como o senhor disse, às vezes pessoas que necessitam de uma cirurgia, de uma ajuda financeira, e a bênção precisa chegar até essas pessoas. Outro exemplo é quando Pedro, na pesca maravilhosa, encheu o seu barco de peixe e ele chamou os outros barquinhos. Vem pessoal, participemos da bênção que Jesus entregou a nós. Então isso é interessante, né? A bênção não pode ficar retida em si própria. É muito forte. Eu acho que é Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24. Não, aí é Provérbios 3. É Provérbios 11, 24. E é forte. Lê aí, fazendo favor. Se for esse, tá, pastor? Alguns aqui espalham e ainda se lhes acrescenta mais. Eu vou ler em outra tradução. E outros... É esse texto mesmo. Amém. Mas eu vou ler em outra tradução aqui, rapidinho. É que em outra tradução fica mais claro o texto. Amém. Quer ver? Olha aqui, ó. Essa tradução. Que Bíblia é essa daí, ô pastor Gabriel? João Ferreira de Almeida? Revista corrigida. Revista corrigida. Olha nessa tradução aqui, pastor Hélio. Há quem dá generosamente e vê aumentar suas riquezas. Amém. É o que o senhor falou. Passei várias situações, mas nunca deixei de dizimar. Sim. E hoje a gente tem muitos funcionários. Está cumprindo esse texto na vida de vocês. Sim. Há quem dá generosamente e vê suas riquezas aumentarem. E vê aumentar suas riquezas. Agora, olha o problema de reter. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Olha que forte. Sim. É um contraste. Enquanto uns dão generosamente e vê a riqueza aumentar, outros retêm e caem na pobreza. Pode perceber, a maioria das pessoas, eu já vou responder a sua pergunta aí, tá bom? A maioria das pessoas, depois que eu falar isso, vai surgir um ponto de interrogação na sua cabeça. A maioria das pessoas que não dizimam sempre estão vivendo uma vida de guerra financeira. Aí você fala assim, mas e aqueles que nunca dizimaram que são ricos? Você não pode confundir riqueza com prosperidade. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Então você precisa compreender isso daqui. Agora a questão de entregar nas mãos de Jesus, ainda que seja pouco, é o que acontece com esse menino. Ele entra para a história, passaram-se anos, a gente está no podcast, está falando dele sem saber o nome dele. É verdade. Jesus está observando a multidão, erguendo os olhos, vendo a multidão. E quando Jesus vê a multidão, Jesus pega e diz, a gente tem que alimentar essa multidão. Aí Felipe pega e diz, mas nem com 200 dinheiro, em outra tradução, 200 denários,
a gente conseguiria alimentar essa multidão. Jesus falou, vê o que vocês fazem. Mas a Bíblia diz que Jesus já sabia o que ia fazer, estava fazendo isso para testar eles. Aí André, pescador, né? Sai andando, acredito eu que cheiro de peixe ele conhecia de longe. Aí, no meio de uma multidão, no mínimo 5.000 pessoas, imagina? O faro dele estava bom. Aí, na hora, ó, tem um menino aqui. Ele tem 5 pães de cevada, né, e 2 peixinhos. Isso. Essa palavra peixinhos no grego tem o significado de peixes pequenos mesmo. Tem aqui. Traz aqui. E aquele menino contemplou com os olhos dele 5 pães e 2 peixes se tornarem uma lanchonete, uma padaria e uma peixaria. Porque tudo que a gente coloca no reino de Deus, ele cresce. Glória a Deus. Agora, 200 denários, vocês sabem que 1 denário era o valor de um dia de trabalho. Sim. Mateus capítulo 20, versículo 2. Então, 200 denários seria mais da metade de um ano. Sabe quanto daria isso, pastor Hélio? Cerca de 16 mil dólares. 82 mil reais. Aquele menino viu 5 pães e 2 peixes se tornarem mais do que 82 mil reais nos dias de hoje. Porque Filipe havia falado, mas nem com 200 denários, ou seja, não seria suficiente 200 denários ainda. Só que ele viu virar uma lanchonete, uma padaria e uma peixaria. E assim, as pessoas debatem muito isso aí, mas o ímpio, o povo lá, não sei o quê, é o ímpio. Não tem nada a ver a pessoa da fé, que é o que Deus, que a pessoa aceitou a Jesus, com o ímpio. Né? Exatamente. O ímpio, o Deus dele é a riqueza, é o dinheiro, é essa vida. O crente não, o crente, o Deus é Jesus, nosso Senhor Deus. Só que as bênçãos fluirão porque ele conhece, ele compreende, ele é da fé, ele compreende os princípios bíblicos. Então, isso funciona na vida do crente, porque o dinheiro não vai dominar ele, o dinheiro não é o Deus dele, ele não vive pelo dinheiro, o dinheiro é as demais coisas que Jesus falou, né? Buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, o dinheiro, a riqueza, a vida boa, a vida próspera, é o que está na Bíblia. Você pega de Gênesis do Apocalipse, Deus ensinando a gente, Jesus falou, vim dar a vida e vida com o quê? Abundância, entendeu? Ou é vida para viver 500 anos? Não, para viver uma vida feliz. Qualidade, feliz. Entendeu? Então as pessoas distorcem isso. Por quê? Jesus mesmo falou, o dinheiro é a raiz que procede de todos os males. Então a briga que nós estamos tendo hoje, política, aí é por quê? Pelo dinheiro, pelo poder, riqueza, isso aí e tudo mais. Então é hipócrita, aquele que pega e fala mal de quem faz a coisa certa, entendeu? Generalizando, colocando no mesmo patamar todo mundo, é hipócrita, sendo que ele mesmo talvez é uma pessoa que está se matando lá aí pelo dinheiro, para sobreviver, ter uma vida boa. E o problema, pastor Hélio, é que a pessoa é contra o dízimo, o problema é dela. Mas ela desfruta o que o dízimo proporciona na igreja. Verdade. Toma água gelada porque são irmãos dizimistas e ofertantes que contribuem. Senta numa poltrona, igual na igreja que o senhor pastoreia, almofadada, aconchegante, confortável, porque irmãos dizimistas contribuem. Sim. Estão num culto com climatizador, ar-condicionado, porque irmãos, só que fala mal. Boa iluminação. É desonesto isso daí. Isso daí é um desvio de caráter terrível. Você fala mal de algo e desfrutar daquilo. É a mesma coisa, a pessoa pega e fala dessa taça, essa água aí, fica meia hora falando mal. Olha só a diferença. Aí, quando acaba de falar, mas me dá aí. Calma, mas até agora você está falando mal, você está desfrutando daquilo. Né? É uma hipocrisia, entendeu? Então, não adianta. E o ser humano, sem conhecer, ele realmente fala muita coisa. É igual aquele discípulo que estava falando, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Exatamente. E aí Jesus falou assim, antes de você me conhecer, eu já te via lá debaixo da árvore, entendeu? Natanael, né? Natanael. Aí ele, pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Vem ver. Só que tem, o senhor entrou nessa história aí, tem algo muito interessante, né? Não está na Bíblia, mas em uma exegese histórica a gente pode falar esse assunto. Quando o rei mandou matar as crianças com menos de 2 anos, a história conta que a mãe de Natanael, quando percebeu que os soldados entravam nas casas, a história vai dizer que pegava os garotos pelos pés e chocavam eles e abria até a barriga das crianças com menos de 2 anos de idade. Quando a mãe dele viu isso, ela pegou ele, foi no fundo, abriu um buraco debaixo da figueira, colocou o menino e jogou folha em cima. Quando os soldados entraram, eles entraram, cadê o garoto? Cadê o garoto? A gente sabe que você tem um garoto. Aí ela, não tenho garoto nenhum, não tem garoto, pode procurar. Aí não achou. Passaram-se anos. Aí Filipe, né? Natanael, encontramos aquele que os profetas, Moisés. Aí ele disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver. Aí Jesus disse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Aí ele disse, mas quem contou isso daqui pra mim? Só minha mãe falava. Vejo que tu és profeta. Tá assustado só por causa disso? Se você vir andar comigo, você vai ver coisas maiores. Anjos descendo, anjos subindo, anjos descendo. Jesus é tremendo, né? Jesus, ele é o que a humanidade precisa, pastor Hélio. Verdade. Tudo nele. Para o espírita, ele foi um grande homem. Para o muçulmano, foi um grande profeta. Para o budista, ele foi alguém que atingiu a nirvana. Para o testemunho de Jeová, ele é um anjo poderoso. Mas nós sabemos que Jesus é o que a humanidade precisa. Para o cego, ele é a luz. Para o faminto, ele é o pão vivo que desceu do céu. Para o sedento, ele é a água da vida. Glória a Deus. Para o leitor, ele é a palavra. Para o sábio, ele é a sabedoria. Para o viajante, ele é o caminho. Para o mentiroso, ele é a verdade. Para o morto, ele é a vida. Para o réu, ele é o advogado. Para o advogado, ele é o juiz. Para o juiz, ele é a justiça. Mas para nós, e para você que está assistindo esse podcast, ele é o Salvador. Amém. É por isso que você que está aí e ainda não entregou a vida para Jesus, você não está assistindo esse bate-papo, essa conversa com o pastor Hélio Santana em vão. Deus tem uma obra na sua vida. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Pastor, Glória a Deus. nosso tempo tá indo. Eu queria fazer Eita, passa rápido, né? 2 perguntas. Não, aqui, o senhor tinha que vir aqui pelo menos uma vez na semana. Deus. A importância de interpretar a Bíblia para pregar, o senhor vai dar essa resposta. Eu já vou fazer a outra pergunta sobre costumes de vestes e tatuagem. O senhor pega uma ou outra aí, ou as duas. Olha aí, vamos responder a primeira. É muito importante interpretar a Bíblia corretamente para pregá-la. Quem interpreta a Bíblia corretamente, prega corretamente, não faz uma exegese do texto, que é o antônimo, né, de exegese, enquanto a exegese, o ex, que tira do texto o que o texto diz, a exegese coloca no texto o que o texto não diz. A exegese é você procurar entender o que o autor quis dizer com tal palavra. O que ele quis dizer quando ele escreveu isso? Por que ele escreveu isso? Qual o motivo, razão, circunstância dele ter escrito isso? A exegese é quando coloca no texto o que o texto não diz. Então existem essas ferramentas que vai auxiliar muito na interpretação do texto, que é a exegese e a hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretar texto. A exegese, como eu já disse, é a arte de extrair do texto o que o texto diz. Esse ex, né? O ex, um exemplo, é ex-assaltante, porque aquilo saiu da vida daquele homem, daquela pessoa. E a hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto. E na hermenêutica temos uma regra básica, que é fazer perguntas ao texto para compreender quem, por quê, onde, como, quando, para quem. Então, fazendo perguntas, você começa a compreender o texto. E um exemplo, não sei se vocês já ouviram alguém falar em algum culto, irmão, adore a Deus, porque a minha Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria.
E aí falam que na Bíblia, é claro que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, mas não é a Bíblia que diz. E eles usam como base Jó 41:22. Na João Ferreira de Almeida, a revista corrigida, diz: no seu pescoço pôs a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Mas é só usar a regra principal da hermenêutica, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Em Jó 41 diz: podes tu com o anzol apanhar o Leviatã? Logo não está se referindo a Deus, e sim ao Leviatã, entre aspas, um monstro marinho. Na nova versão transformadora, esse Jó 41:22 já foi atualizado. Ao invés de no seu pescoço pousa a força, diante dele até a tristeza salta de prazer, já fala sobre o Leviatã mesmo. O Leviatã causa espanto, entendeu? Então a pessoa já compreende. Mas pessoas que pegam e falam que Paulo caiu do cavalo no caminho de Damasco, não está na Bíblia. Maria Madalena era uma prostituta, quem nunca ouviu? Deus mudou o nome de Saulo Saulo. para Paulo. Já ouviu alguém falar, Maria Madalena era uma prostituta. Sim. E não está na Bíblia que ela era uma prostituta. Nenhum momento na Bíblia está escrito que Maria Madalena era uma... É claro que não vai acontecer isso, tá, pastor? Eu sei que não vai acontecer isso. Mas se fosse, rapaz, imagina o tanto de gente que ia chegar no céu, Maria ia falar, vem aqui. Você me chamava de prostituta direto, na verdade. Então, olha, um outro texto que muitas pessoas pregam é que o ladrão da direita falou para Jesus. Já ouviu isso? Já. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E não está assim na Bíblia. A Bíblia diz que era o ladrão que estava ao seu lado. Sim. Teve até um teólogo que disse assim, foi o ladrão da direita que reconheceu Cristo. E disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Naquele dia estava sendo inaugurada a poderosa direita na política. Meu Deus. Eu disse, começou errado, irmão, já começou com ladrão. Então, são textos que as pessoas falam que está na Bíblia e não está, justamente por não interpretarem corretamente. É o que a gente estava falando lá no começo, sobre pegar uma mensagem no YouTube, no Google, inteligência artificial, para pregar. A mensagem ela precisa ser escavada, Sim. a mensagem ela precisa ser pesquisada. É que já está acabando. Não iria falar sobre pilares para um sermão, mas deixa aí para uma próxima oportunidade e vamos para esse outro assunto, que é a questão das vestes, né? Isso. Dos usos e costumes que cada igreja tem a sua. Pastor Hélio, eu tenho uma opinião, caminhando em alguns lugares por bondade divina, que muitas igrejas falam que a mulher tem que usar vestido ou saia. Eu não sou contra. A minha esposa usa vestido e saia. Mas existem vestidos que trazem mais escândalo, causam mais escândalo do que algumas calças. Eu fui pregar em uma igreja que na hora que a irmã entrou com um vestido, os jovens, os meninos, começaram quase tudo trepar na parede. Tudo doido, porque a irmã estava entrando com o vestido agarrado. Então, Balata a vácuo. Então, existem calças que a mulher vai estar mais bem comportada do que algumas com vestido. E com saia também. Tem umas mulheres que usam saia que marca o corpo totalmente. Mesma coisa também os homens. Existem homens que usam umas calças que elas são tão agarradas que eu fico pensando, como que conseguiu entrar nessa calça? Como que entrou? Eu fico pensando, rapaz, mas como que... Pra tirar depois, como que tira isso aí? Tem que chamar um guincho. Correr pro banheiro, alguma necessidade urgente. Pedir ajuda dos universitários. Ó, eu deito, um seguro o braço, aí um puxa de um lado, outro puxa do outro. Guarda-roupinha, pula. Pra tentar tirar, entendeu? Então, o que acontece? É a questão das vestes. Não, tem que usar saia ou vestido, mas qual tipo de saia ou vestido? Tem que usar calça. Aí você fala, rapaz, mas como que aconteceu com esse cara, meu? Olha, até pra andar ele tá com dificuldade. Não, ele tá parecendo um robô, rapaz. Tá fazendo aqueles bonequinho de corda, né? Que dava corda e saía. Tudo durinho. Ah, meu Deus do céu, pastor Hélio. Pera aí que agora eu Isaac, só Jesus mesmo, não tem moleza não. Oh, meu Deus. Não, o senhor lembra que dava assim, corda? Lembra, Isaac? Dava corda assim, ó. Aí só... Não, você olha assim e fala, rapaz, o Gabriel tá chorando. Não, mas é verdade. Você fala assim, meu Deus, cara. Mas o que é isso, cara? Como que ele entrou? Quem que vendeu? Ele catou de quem? Do filho dele, do sobrinho dele?
Meu Deus do céu. Vai com Deus, irmão. Pode ir. Ele vai andando. Agora, Jesus, o que a gente foi entrar nesse assunto? Vamos entrar. Vamos voltar aqui. O Israel tá rindo ali também. Israel, Ô, pastor, e tatuagem? Ô, pastor. Pera aí, pastor. O senhor falou algo ontem que eu dei risada. O senhor falou, tem crente que nunca dá um glória. Vai lá, faz a tatuagem no braço, chega com o braço todo cheio desse filme pra levantar, pra todo mundo ver, olha a minha tatuagem. O perigo é o quê? É o que os nossos pais já pregavam, né? Eles eram muito radical e tinham que ser. Que não podem isso, não pode aquilo, o mundo não pode entrar na igreja. Com o tempo, foi entrando algumas coisas na igreja. E esse é o problema. Quando se libera uma coisa, depois libera outra, depois libera outra, depois libera outra. E aí a gente vai vendo tudo que a gente tem contemplado na igreja brasileira nessa atualidade. Então, a questão de fazer a tatuagem, graças a Deus, no mundo eu não fiz. Eu ia fazer tipo no mês de fevereiro. Aí eu vim para Jesus em março e acabei que eu não fiz. A mão de Deus. Mas eu tinha piercing. Tinha piercing na língua, na sobrancelha. Tinha um brincador. Eu era pagodeiro. Uhum. E muitos jovens, até adultos, têm feito tatuagem. E têm falado, não, mostra para mim na Bíblia que é errado. Não, eu quero ver na Bíblia que é errado. E a gente vê, por exemplo, em Levítico 19, 28. Lê aí na Revista Corrigida. Eu acho que vai estar. Aí a pessoa vai falar, não, mas aí também vai falar de cortar a lateral do cabelo e tal. Mas vamos lá. Levítico 19? Eu acho que é 19, 28. Se não for, a gente procura aqui e acha rapidinho. 19, 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Em outra tradução vai falar, não fareis tatuagens. Sim. E aí alguém vai falar, mas no contexto também vai dizer sobre cortar a lateral do cabelo, enfim. Só que o negócio é, a tatuagem, nesse tempo, ela veio de origem egípcia. O Egito representa o mundo. E faziam por causa dos mortos. E aí vem Deus falando, olha, não quero que vocês façam isso. Não quero. E ponto. Aí a pessoa, ela é crente, serve a Deus, ela não é mais do Egito, não faz mais parte do Egito, está em Israel, e ela quer andar de mãos dadas com o mundo, quer andar de mãos dadas com o Egito. Aí a gente vai ver em Malaquias, por exemplo, no contexto de dízimo, no capítulo 3, versículo 6, Deus fala assim, eu não mudo. Tá bom. Então, se Deus falou isso lá atrás e ele não muda, a ideia de Deus mudou? Não. Deus deixou de pensar que é errado aquilo porque o tempo passou? Não. Aí a gente vai ver o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos em Roma, no capítulo 12, versículo 2, não vos amoldeis a este mundo, ensinando que não é o mundo que tem que nos influenciar, é a gente que tem que influenciar o mundo. Aí Jesus disse, eu sou o mesmo. O autor aos Hebreus escreveu dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Sim. Então, esse é um problema, é começar a trazer. Aí, é um que usa tatuagem. Eu sei também, pastor, o que influenciou muitas pessoas fazerem tatuagem hoje. Muitas. Primeiro, alguns líderes cristãos, respeitados, diga-se de passagem, que eles usam o texto bíblico e falam, não existe uma ordenança, então não sou contra quem faz. E a igreja dele, por ser relevante, acaba todo mundo fazendo. Teve até um pastor agora, né? Que ele reuniu a igreja em Santa Catarina. Sim. E ele pegou e marcou, vamos marcar aqui o nosso propósito. Aí a menina, eu ia até usar uma palavra agora, não vou usar porque tá gravando. Mas a menina, porque quando eu olho aqui, eu lembro o que eu tenho que ser. Então escreve também os 10 mandamentos, 613 leis, escreve tudo, tatua o corpo inteiro. Sim. Porque tem que lembrar, escreve Gálatas 5,19. É porque não lê a Bíblia. Já que quer saber, Gálatas... Tem que lembrar de ler a Bíblia, né? E faz lembrar o Espírito Santo, não é? E o que Davi escreveu? A tua palavra
escondida, guardada, Meu coração. né? Não precisa estar no braço, tem que estar no coração. Então um dos motivos é esse daí. É líderes que apoiam. Sim. E aí a igreja tem milhares de adeptos. Então, se o pastor está falando, é o que a gente na precisava. moda, né? Aí, um outro ponto que faz pessoas fazerem a tatuagem são os cantores da atualidade que tem tatuagem, fizeram tatuagem depois de cristãos. E aí eles vão cantar na igreja, cheio de tatuagem. Aí o jovem olha e fala, não, se o meu pastor trouxe ele, sabe que ele tem tatuagem, fez a tatuagem, não no tempo da ignorância, mas hoje, então também vou fazer. E aí o jovem faz, como que o pastor vai chamar a atenção? Não, o senhor trouxe. Até pagou para ele cantar, com tatuagem e tudo. Agora quer reclamar de mim? O senhor não paga nada para mim? Não paga nem minhas contas? Vai reclamar do quê? Entendeu? E o problema, pastor Hélio, é o quê? Escreva o que eu tô falando. Não, tá gravado. Melhor. Daqui uns 10 anos, se Jesus não voltar, vai ter crente pregando, pastoreando, cheio de tatuagem. Tá gravado. Com brinco. Homem com brinco. No altar, músico com brinco, eu já cansei de ver. Cabelinho do Wesley Safadão. Do Wesley Safadão. Enquanto eu não tenho, o cara tem demais e ainda faz um negócio dele. Ainda faz um coque, hein? Reclama das irmãs do coque. E faz um coque e e quer colocar um coque. Então, vai ter o quê? Infelizmente, apodendo o sangue de Jesus, pastores que quando acaba o culto, no domingo se reúnem para beberem cerveja, vinho, champanhe, uísque. Entendeu? Porque, tipo assim, eles procuram, fazem uma exegese no texto. Procuram um texto que dá base para eles fazerem isso. Aí, ó, tá bom, é a Bíblia que diz. É igual aquele líder que ele saiu com a diaconisa saiu com outro pastor, o outro pastor saiu com a missionária saiu com o cooperador saiu com a membro da igreja. E aí ele falou, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. A gente fez isso porque é com base na palavra de Deus. Aonde tá? Em Oséias. Meu Deus. Você já viu isso daí? Já. Abre aí, fazendo um favor, Oséias, o pastor Fala sobre Gabriel. Gomer. Um contexto totalmente diferente. Oséias Oséias 2. 3. Tá afiado, Israel. Oséias Eu amo 3. essa palavra de Oséias. De Fala forte. a comparação de Deus e o povo de Israel. Exatamente, né? Muito forte. Deus fazendo o profeta sentir, né, o Na que pele. ele sentia. Oséias 3. Posso ler? 3:1, E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses. Aí ele leu assim, vai outra vez, ama a mulher amada de seu amigo e adultera. Meu Deus. Ele falou, Deus mandou adulterar. E aí o repórter pegou e falou assim, não, tem um acento aí, ó. Adúltera. É adúltera. Eu vi isso. Entendeu? Na verdade, a gente tá acostumado, ô pastor Hélio, falar o que ouvimos. Sim. Quer ver? Se você errar, não tem problema nenhum, tá bom, pastor Gabriel? Isso tá daí é normal, Sim. tá bom? Não ataquem ele, é normal. Se errar, tá bom? É normal. De 100 pessoas, 99 erra. Talvez você seja a única aí que não é. Mas lê aí Salmo 23:1. Salmo 23:1. Só para vocês entenderem como que muitos estão doutrinados a falarem aquilo que ouvem. E não pesquisarem, né, antes de falar. Que é mais um dos problemas, pastor Hélio, de pregar o que não pesquisou. Pode ler. Posso ler? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Parabéns. Lê de novo. Do início? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A maioria lê assim, o Senhor é meu pastor e nada. Não tem esse na maioria das traduções. É uma vírgula, simplesmente. Aí a pessoa, eu já vi muitas pessoas. A pessoa tá certo escrito ali. Eu já vi. Uma vez eu acabei de pregar com um rapaz, aí ele montou no carro, e aí, o que eu preciso mudar tal? Eu falei, a leitura na hora de ler o texto, irmão. Aí ele falou assim, como assim? Não, você leu errado. Ele falou assim, mas como que eu li errado? Lê aí. Eu sei que eu andei diante de Deus uns 10 quilômetros com ele lendo. Meu tá brincando Deus. com a minha cara, pastor? Não, tô falando sério, irmão. Lê. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Lê de novo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele arrumou o óculos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei, rapaz. Eu até peguei a Bíblia e disse, será que ele está com outra tradução? Lê de novo. Aí ele, o Senhor é meu pastor e nada. Quer ver, ó? Lê aí Gênesis capítulo 13. No versículo 1. Subiu, pois, Abrão do Olha, Egito. esse menino é bom, viu? É bom esse rapaz. 99% lê Abraão. Sim. Porque de tanto a gente ouvir na igreja, Abraão, 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 a pessoa lê Abrão e fala Abraão. Então, é um perigo Pastor, falar eu penso assim, aquilo que tem a gente ouve sem realmente a pesquisar. interpretação, né? E tem uns que caiu já num contexto de que hoje o senhor, né, é um tema para umas 10 horas de podcast, mas ele já tem na sua mente a hipergraça. Então a pessoa ela leva nessas banalizações, que pode isso, que pode aquilo, que é religião, você impede isso, impede aquilo, porque já põe na mente dele sobre a hipergraça, né? Hipergraça é o seguinte, é você fazer valer a graça, né? Então se você pecou, então a graça É valeu responsável ali, entendeu? a cobrir qualquer falha sua e a graça que se vire. Então aí a massa, vamos dizer assim, a massa, o povo em geral, eles, é aquilo que o senhor estava falando, até dialogando com o Gabriel nessa questão, eles não vão para a Bíblia para saber o que o senhor pregou. Lá na igreja eu falo assim, vocês pegam e lê na Bíblia. Exatamente. Se eu tiver errado, vocês me Exatamente. corrigem. Então o povo não vai na Bíblia. O povo vai lá como se alguém senta numa plateia para ouvir lá um momento, né? Um momento lá da palavra, aquilo que mais convém ela pega, aquilo que não convém ela sai reclamando. E aí ela não muda de vida. Por que ela não muda de vida? Ela mesma se torna a sua mente se torna a ilusão dela. Ela ouve de outra forma, não é só o que foi falado, é o que a pessoa ouviu, que diferencia tudo. Igual o senhor falou, de tanto ouvir a pregação da forma que a pessoa interpretou de forma equivocada, se tornou uma realidade, uma verdade na mente da pessoa. É verdade. Então ela lê conforme ela ouviu, ela não lê conforme está no texto. Exatamente. E vira tudo. E vai distorcendo a Bíblia, vai virando esse balaio de gato que eu sempre digo, que de repente a pessoa, quando você prega na igreja o certo, surge dúvida no povo que já ouviu errado demais. E o caminho que a igreja brasileira na atualidade tem andado é um caminho preocupante pelo fato de muitos coaches estar assumindo os nossos altares. Verdade. Eu não sou contra o coach. Eles são bons na área deles. Sim. Para entrar em uma empresa, ensinarem, pegar um grupo e falarem como tem um potencial, mas não para pregar o evangelho, se ele não é um cristão, não é um pastor, não é um pregador. E estão fazendo isso. É o texto que o senhor falou no começo. A verdade vai coçando os ouvidos. Então vamos trazer o coach que ele não vai bater no pecado. Trazer o coach porque ele não vai confrontar ninguém. Trazer o coach porque ele não vai falar de Cristo, não vai falar sobre o Calvário, não vai falar sobre a ressurreição, não vai falar sobre o nascer de novo. E aí as pessoas vão ouvindo e vão entendendo que é dessa forma que tem que caminhar. Sem confrontar, sem mudança de vida. Isso. Batizam de qualquer jeito. Ah, tá de biquíni? Não, vamos batizar aqui, tá na piscina, vai, bum. Ah, não é pastor? Batiza fumando, bebendo, entendeu? prostituindo. Não tem na Bíblia que tem que ser pastor. E vai lá alguém que é empresário e junta um grupo e batiza. Sim. Aí o cara tá bebendo, não, tá nem aí. Sabe nem o Mas significado do eu batismo. não quero mudar o assunto, mas sabe o que eu quero dizer para o senhor a respeito disso aí? Muitos crentes voltou a ser dizimistas por causa de um coach. Que ele estava dando uma palestra de como ser rico, ele foi, eu sou dizimista. Uma das coisas que eu entendo. Aí o povo voltou. Tá na Bíblia, não é dizimista, ele vai ouvir um coach. Exatamente. Vai ser dizimista. Ó, que nem o... eu não ia falar o nome dele, mas não vou falar em um tom de crítica agora. O Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele falou em uma palestra que ele não dizimava. E quer saber quando eu mais prosperei? Quando eu deixei de dizimar e ajudei as instituições carentes. Agora imagina, todo mundo que ouviu ele aquele dia. Não vou dizimar. Olha aí, o cara é milionário.
E o cara não dizima. Só que, ainda acabando voltando na questão do dízimo, o dízimo não abrange só a parte financeira. É todas as áreas praticamente da nossa vida. É o que eu falei. Não confunda a riqueza com prosperidade. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. A pessoa pode ser o mais miserável, ainda que seja milionário. Então, por isso que é muito importante a pregação do evangelho, que tem saído nos nossos altares, e por isso, pastor Hélio, pastor Gabriel, que a gente tem contemplado esses escândalos na igreja. A igreja está confundindo adorador com artista. Sim. A igreja trocou com facilidade o caráter pelo talento. A igreja está confundindo o altar com palco. Sim. A igreja está confundindo uma verdadeira entrega com show gospel. Um momento emocional, né? Exatamente. A igreja está confundindo milhares de seguidores, pensando que porque a pessoa tem engajamento nas redes sociais, ela já tem o seu lugar no céu. Porque ela tem milhões de visualizações nas redes sociais, significa que o céu está olhando ela, visualizando ela de forma positiva. Tudo que ela falar se torna uma verdade. Exatamente. Não é porque a pessoa tem milhões de visualizações, milhões de seguidores, que significa que ele é crente, Sim. que ele é santo, que ele é puro, que ele pode instruir. Cada um no seu lugar, cada um no seu chamado. Então, não pode trocar gato por lebre. É assim mesmo. As pessoas têm buscado influências em outras pessoas, Exatamente. esquecem da principal influência. Pode vir do jeito que está, mas não pode permanecer. É igual aquele endemoniado em Gadara. Ele chega até Jesus nu, despido, sem roupa, pelado. Talvez você pense, pastor, ele foi até Jesus sem roupa, é só ler o texto. Você acha que ele foi na casa dele, tomou um banho, fez barba, cabelo, bigode, colocou uma roupa, fez curativo, passou perfume, diz, agora eu vou me encontrar com Jesus? Não. Do jeito que ele estava, ele foi até Jesus. E pasme você que está assistindo, Jesus o recebeu do jeito que ele estava, nu. Porque o importante para Jesus, pastor, não é como a gente vem, é como a gente fica depois que veio. Amém. Porque tem muita gente que depois que veio para a igreja, ficou pior do que era lá fora. Em alguns aspectos, sim. Sim. Tem gente lá fora que não fala mal de um crente. Já ouviu aquela conversa? Não fala mal dessas irmãs do coque que morre cedo. Não fala mal dos crentes que dá azar. Aí vem pra igreja e faz até um site de fofoca. Ficou pior do que era lá fora. Pastor, o senhor não acha que isso, aqueles que, portador da verdade, que não é, nunca ninguém é 100%, mas que pelo menos caminha num caminho bíblico, né, mais aproximado do correto, o senhor não acha que isso é falta desses, igual nós estamos fazendo aqui, vir também para rede social, vir também a público, a falar, ensinar e confrontar Igual um essas Elias. coisas? Por quê? Porque os que estão banalizando, os que estão por aí, são famosos. Podcast aí de milhões de visualização, seguidor. E esses instruem as pessoas de forma errada. E eles se tornam a verdade, porque eles são bem vistos, eles são bem divulgados. O senhor não acha que falta de muitos líderes que tentam andar correto, que pregam realmente a palavra verdadeira, dele também vir? Eu vou achar um texto. Pode falar, Ele pastor. também vinha a público e ensinar o povo e confrontar, e debater, jogar por terra essas falácias, porque isso aí está adoecendo o evangelho nessa nação, cada vez mais. Pastor, eu acredito que é muito importante, sim. Eu vou ler nessa outra tradução aqui. É muito importante, sim, o que o senhor tem falado. Isso, com certeza, influencia, como o senhor disse, uma massa, muitas pessoas, e ajuda, com certeza. Mas é o texto de 1 Timóteo 4:3, que é o texto que a gente tem falado muito aqui, ó. Mas
o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então tem que cumprir a Bíblia. Pela hipocrisia de homens, olha só o que o senhor está falando, pastor, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Pessoas que pecam e não estão mais nem aí. Proibindo o casamento e ordenado a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então, é muito importante líderes se apresentarem nas redes sociais, pregando a verdade, ensinando a verdade. Mas, infelizmente, alguns vão acabar seguindo esse caminho por causa dos seus desejos, né, as suas vontades. Sim. Não é fácil ouvir a verdade, né? Mas a verdade, ela liberta. João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas é muito importante. Pastor, se todos os pastores que pregam o evangelho de verdade estivessem de uma forma constante nas redes sociais, eu acredito que mudaria. Mudaria muito a nossa nação. Só que os pastores locais também devem pregar a verdade. Só que aí, pastor, o que acontece? Muitos, eles querem encher a igreja. Para encher a igreja, eles fazem qualquer coisa. Verdade. Eles sabem que se trouxerem alguém que revela nome, CPF, RG, vai lotar a igreja. Ele não está preocupado em lotar o céu. Ele está preocupado em lotar a igreja. Por quê? Para status, dinheiro, mostrar que está se dando bem na cidade. Na verdade, está inchando a igreja. Não tem 100 membros a igreja. Não tem 20 membros a igreja. É só visitante. E isso passa. Entendeu? Passa. Em 90% deles, passa por quê? Porque quando tirar o aplicativo, aí já acabou essa revelação de nome. Se cortar o celular da mão dele, não consegue revelar por causa que a maioria vai no Facebook e no Instagram. Entendeu? Mesmo. Aí, se cortar, tudo bem, diminui porque alguns vão no banheiro e perguntam para a criança o nome do pai ou da mãe, de forma covarde. E outras formas que alguns usam. Só que os pastores, alguns, não estão nem aí. Porque quando acaba o culto, ele passa o envelope. Rapa o dinheiro da igreja, levanta 20 mil e racha com o pastor, pastor, 10 mil é seu. Infelizmente. E se a pessoa não tiver um caráter honesto, não estiver baseado na palavra, não estiver estruturado na palavra, sólido, a pessoa acaba caindo nesse erro. Imagina, 10 mil na mão, entendeu? Sim. Aí traz outro mais 10 mil, 20 mil no mês, meu. Perfeito. Entendeu? Tem igreja que eu vou pregar que eu até é Deus mesmo, porque me chamam, só que a igreja tem o costume só de revelação. E eu vou, prego e vou embora. Só que algumas delas, quando eu chego, eu olho para os irmãos tá tudo assim, ó. Tipo, nossa, lá vem mais um que vai arrancar dinheiro da gente. E aí eu acabo de pregar, apresento o material e vou embora. Mas alguns, eles querem encher a igreja. E pelo fato de encher a igreja, não estão nem aí com a verdade. Porque sabe que se falar a verdade, não fala a verdade que aquele empresário vai embora. Não fala a verdade que ali é o juiz da cidade. Não fala a verdade porque ali é um advogado de sucesso. Não fala a verdade porque ali é um jogador de futebol, rapaz. Se você falar a verdade, ele tá para estourar aí, o dízimo dele vai ser quase 1 milhão. Eu vou ficar milionário. Então, se você vai acabar comigo. Então, acaba deixando. Jesus ensina, né? Aí imagina. Só que o texto é muito forte. Quando diz assim, naquele dia. Olha só, pastor. Alguns dirão, em teu nome expulsei demônios. Pastor, eu já vi demônio bater em pastor. Eu também já vi. Pastor que orava, não saía do monte. Foi para cima, ele sai. Às vezes não estava em jejum, né? Porque Jesus falou que tem demônio só sai com jejum e oração. Sim. Orava muito no jejuar, pá. Só que esses que vão ficar para fora era alguém que expulsava. Então não me encanta, não me chama atenção. Quando algum cara faz isso e mente, fica ludibriando a noiva, fazendo malabarismo, assaltando a noiva, não foi macho para assaltar com uma 765, aí usa a Bíblia para assaltar, roubar os irmãos. Aí eles falam assim, ó o demônio aqui.
Quer ver? Eu sou homem de Deus, sai em nome de Jesus. É em nome de Jesus, vai sair mesmo. Jesus falou lá em Marcos 16, em meu nome expulsarão demônios. É no nome dele. Mas naquele dia, Jesus vai falar, apartai de mim. Mas não é fácil. Mas, pastor, muito obrigado. Deus Acabou, abençoe. né? Olha, infelizmente. Nós temos temas aqui para falar. Tem que ligar no hotel que vai dar meio-dia agora. Pastor Gabriel, ajuda a gente. Deus abençoe meus irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus. Eu vou estar me despedindo aqui, depois o pastor e o Gabriel. O Gabriel primeiro, despede dos irmãos. Deus abençoe meus irmãos. Quero agradecer o convite. Espero que todos venham a ser edificados através desse podcast. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos, que as mãos de Deus permaneçam sobre a sua vida, sua casa, sua família. Foi um prazer imenso, pastor Hélio, pastor Gabriel, Amém. estar aqui com vocês e parabéns aí pela leitura, tá bom? Salmo 23, Gênesis 14. Deus continue abençoando vocês e é sempre uma honra estar na Assembleia de Deus, Voz da Salvação, cooperando com os irmãos. Tivemos ano passado, né? Sim. Esse ano também. E vamos acreditar, você é da tribo de Levi, né? Leve nós. Deus abençoe, meus queridos. Fiquem na paz, Senhor Jesus.